realização desse primeiro Fórum Social Espírita aqui na Casa José de Alencar, em Fortaleza, é tão grandioso que a gente não consegue nem dimensionar em palavras, porque trazer a perspectiva de vida em sociedade, trazer a política para o nosso dia a dia, para as nossas rodas de conversa, não é ser do contra, não é negar a doutrina espírita, muito pelo contrário, é a gente trazer o cristianismo de Jesus Cristo, aquele que fala de ir ao povo, para o povo, trazer todas aquelas falas de Kardec, a de lei de progresso, lei de sociedade, é a gente poder conversar e entender que política, sociedade, vida social é o nosso dia a dia, é o ônibus que a gente pega, é a escola do filho que a gente paga ou que a gente tem que levar para a pública. Vida e sociedade são as relações, não é apartar, ao contrário, o que a gente quer aqui é unir. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Então, quem não conhece a proposta ainda desse fórum, do Coletivo Girassóis, procure conhecer, se informe, porque estamos todos nós no mesmo barco, que é o nosso país. Tá certo? Muito obrigada. Bem, o primeiro Fórum Social Espírita, ele veio do desejo de reunir pessoas que têm a doutrina espírita como norte de conduta das suas vidas, reunir essas pessoas para que a gente pudesse pensar coletivamente sobre o momento em que nós vivemos no Brasil e no mundo. E aí, um fórum desse tem como importância aproximar cada vez mais o espiritismo do nosso cotidiano. O espiritismo, ele mexe com a conduta, porque ele mexe com a moral da gente. Então, como fazer isso? Não só individualmente, mas também coletivamente. Então, acho que é essa a grande proposta do nosso fórum. Eu estou aqui hoje, no dia 4 de agosto de 2019, participando do primeiro Fórum Social Espírita do Coletivo Girassóis. Esse fórum, ele se apresenta de extrema importância nesse momento em que vivemos, em que exige de nós, trabalhadores da Casa Espírita, do movimento espírita, uma reflexão sobre a realidade social em que estamos vivendo. Esse fórum está reunindo espíritas de vários locais, especialmente do Nordeste do país, de várias casas espíritas aqui do Ceará, que estão com a sua consciência, com a sua intencionalidade de buscar uma luz para o momento de trevas que nós estamos vivendo na sociedade brasileira hoje. O que significa isso? Quais são os meios que o Evangelho nos dá para contribuir com a mudança necessária da sociedade? Jesus Cristo, ele é o nosso guia, é a nossa bússola, e é através do seu Evangelho que nós iremos compreender essa realidade. Vamos compreender como intervir no mundo, como ser luz no mundo, como ser sal da terra. Esse é o nosso propósito, é o propósito de a gente abraçar a nossa humanidade, abraçar o outro, para no lema que já virou corrente esse ano, de ninguém solta a mão de ninguém, nós entendermos e resistirmos a essa proposta de atraso. Nós, espíritos, a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos. Não só realizar a reforma íntima necessária para o nosso progresso e a nossa transformação, mas entendendo que a nossa reforma íntima, ela não vai se dar se excluirmos o outro,
se nos apartarmos da sociedade em que vivemos. Olá, pessoal. Então, qual é a importância desse primeiro Fórum Social Espírita do Coletivo Gerações? Antes de tudo, a evidente confraternização. Nós somos um grupo de pessoas que não estamos institucionalizados, somos de várias casas, de várias cidades, inclusive de outros estados, e o que nos identifica é justamente nos entendermos como seres sociais. Então, como a gente pode instrumentalizar o nosso saber espírita para essa intervenção social ela seja efetiva e não apenas seja uma discussão de cátedra, seja uma discussão academicista, né? Ou nem mesmo de revisão bibliográfica. A ideia é que a gente possa nos acercarmos desses instrumentos, desses conhecimentos que nos permeiam nas nossas atividades de casa e de estudo, mas que a gente possa colocar isso na prática, para que efetivamente a gente possa fazer da reforma íntima um exercício de melhoria. O tempo da humanidade também nos pressiona a agirmos de forma mais efetiva, né? A codificação ela veio há 160 anos. Nós a todo tempo ouvimos dos espíritos codificadores falando dessa última hora, né? Mas antes que isso seja motivo de pressa, é motivo de urgência. Mas essa urgência demanda de nós estudo, reflexão, para que a nossa atuação, para ser efetiva, ela tem que ser assertiva e tem que ser bastante fundamentada. Então, falando um pouco da arte espírita, essa responsabilidade que tem de levar as mensagens de Jesus, as mensagens do Evangelho, através da música, através da dança, através do teatro, levando de uma forma diferente, né, os conhecimentos da doutrina espírita, para que possa dessa forma atingir a diversas pessoas, a diversos segmentos, tocando as emoções do ser. Então a arte ela tem esse papel fundamental de tocar os corações, de tocar a todos indistintamente. O papel desse Fórum Social Espírita para a Juventude Espírita, eu acho que, além dessa parte da conscientização da importância dessa discussão da parte política dentro dos centros espíritas e tirar um pouco desse preconceito de que você não pode falar sobre política na mocidade, não pode falar de política dentro do centro espírita, até porque nós vivemos uma sociedade e a política faz parte dela. Então, nada mais justo do que a gente discutir isso no centro espírita. E eu acho importante a gente poder ter esse espaço a partir desse fórum, trazer a juventude mais para perto, para a gente poder ter essa liberdade de construir esse pensamento político, para a gente poder viver numa sociedade mais justa, né, mais igualitária. E eu acho que isso só vai ser possível através da discussão. Bom dia, meu nome é Alexandre Júnior, eu sou de Recife, Pernambuco, faço parte do Ágora Espírita, um grupo de espíritas que se reúne para discutir as questões sociais à luz do espiritismo. Estamos aqui no primeiro Fórum Social Espírita promovido pelo Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum e estamos felizes em poder estar dividindo esse momento, acreditando que o caminho da discussão das questões sociais à luz do espiritismo é um caminho para que a gente possa trabalhar a questão da igualdade e da justiça social dentro de uma perspectiva que promova o ser e que traga uma ideia de espiritualização e de espiritualidade dentro desta proposta. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Ágora Espírita, inclusive onde está lá o nosso manifesto e alguns editoriais que a gente tem escrito com relação ao movimento espírita e sua inserção no conceito social, basta acessar o www.agoraespírita.com.br. De lá você pode ser encaminhado para o nosso Facebook e interagir conosco. Não é? Então,
no nosso manifesto está escrito os nossos objetivos gerais, os nossos objetivos específicos, e está escrito também aquilo que a gente entende como a relação entre o espiritismo e os problemas humanos, ou o espiritismo e os conflitos sociais. Meu nome é Fabrício, estamos aqui participando do primeiro Fórum Social Espírita aqui de Fortaleza, e entendemos que a importância desse fórum é que ele é a culminância de um trabalho de encontro de almas em torno do pensar o espiritismo para a realidade, ou seja, de usar o espiritismo como instrumento de investigação, de aproximação da realidade, tanto a realidade histórica quanto social, nas suas minúcias, nas suas entrelinhas, porque entendemos que o tríplice aspecto do espiritismo permite que isso seja feito. E que, na verdade, não apenas permite, mas é uma necessidade. Entendemos que o espiritismo precisa dialogar com a ciência do seu tempo, precisa dialogar com a realidade. Ele precisa fornecer um instrumento poderoso para compreender o espírito imortal, o ser espiritual, vivenciando na história a sua subjetividade. O espiritismo surgiu como confluência de pensamentos, de ideias que vieram do alto e que utilizaram vários trabalhadores, um deles tendo o papel de liderança, que foi Allan Kardec, e ele surge numa certa época histórica. Isso não é à toa, há uma razão de ser. Havia naquele momento conflitos de pensamento, havia a expressão do pensamento materialista, a crítica ao dogmatismo religioso e, portanto, um risco de que a compreensão da transcendência ficasse legada ao passado, fosse extirpada da nossa necessidade enquanto humanidade. Surge então naquele momento com um papel social extremamente importante, porque dialoga com aquele tempo de compreensão científica, entende que a justiça é um dos elementos do progresso, a justiça, o amor e a ciência, diz lá uma das leis morais colocadas no Livro dos Espíritos. Portanto, nós temos um papel social de defender a justiça, mas a justiça à luz do ser espiritual. Toda aquela manifestação de justiça na vida encarnada é também uma expressão da injustiça na vida espiritual. Temos, portanto, um papel de esclarecimento e de atuação no mundo como sujeitos do espírito imortal.